Passaria a palavra agora ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos, em especial à Federação Portuguesa do Táxi, que está aqui muito bem representada. Sr. Presidente, dar-lhe aqui uma nota muito importante, que é, finalmente, conseguimos ver os resultados do Grupo de Trabalho. Porque até agora já se passaram alguns meses em que foram dadas as conclusões do Grupo de Trabalho, mas nós, não, como já foi referido aqui, nós não as conhecíamos, a não ser as posições, algumas posições que alguns dos intervenientes tiveram nas reuniões, na sua participação e também nos resultados finais do Grupo de Trabalho. Finalmente temos essa oportunidade de ver mais atentamente, porque algumas das questões que temos colocado é um pouco aqui trabalhar sem rede, portanto, porque não conhecemos efetivamente os resultados. Agora sim, vamos ter essa oportunidade de aprofundar aquilo que é a visão e a perspectiva de cada um nesta discussão, e isso é muito importante para a nossa reflexão. E a reflexão do PSD tem uma base fundamental, que é, e tem a ver com o princípio e a tomada de posição que tem sobre esta matéria. Em primeiro lugar, e essa é decisiva para toda esta questão, somos a favor do cumprimento da lei. Ponto. Somos a favor do cumprimento da lei. Essa é uma questão essencial, independentemente de acharmos que deve haver liberdade de opções, independentemente, dentro da lei, obviamente, independentemente de considerarmos que deve haver opções de modernidade e melhorias ao nível da qualidade do serviço, mas também da segurança dos consumidores, e consideramos efetivamente que nos devemos adaptar, de certa forma, às novas realidades, coisa que o senhor, aliás, na sua apresentação, já o referiu. As realidades serão certamente muito distintas, mas as entidades, portanto, e quem está nas diferentes profissões deve, naturalmente, ter essa oportunidade de se adaptar. Portanto, não podemos fechar os olhos à modernidade, à inovação, como é evidente. Penso que os senhores também, na vossa intervenção, são claros sobre isso, são a favor até das plataformas, claramente a favor das plataformas, sempre no pressuposto que a lei deve clarificar isto tudo. Portanto, também não temos nenhuma limitação em dizer que a lei pode ser melhorada, deve ser atualizada. Acho que isso é natural nas sociedades modernas. A lei não é para favorecer ninguém, não é essa a nossa perspectiva, não deve ser essa a perspectiva. A lei deve ser melhorada consoante aquilo que são as evoluções da própria sociedade. Eu acho que o setor, qualquer setor, tem todo interesse nisso. Mas também entendemos que sobre esta matéria devia haver alguma posição da própria Europa sobre esta matéria, alguma estratégia comum sobre os assuntos, para não dar aqui alguns países com respostas diferenciadas sobre o assunto. Portanto, é uma matéria que nós temos vindo a abordar e consideramos que é um assunto que deve ser bem pensado na perspectiva europeia. Outra questão que nos parece também importante é que já houve debate sobre esta matéria e houve debate em plenário, do qual não foi sujeito a votação, devia ter sido na nossa perspectiva. Nesse debate em plenário, o Governo, que esteve no tal grupo de trabalho, que apresentou propostas que nós não conhecemos, o Governo não se representar na Assembleia da República para sabermos o que é que pensa o Governo sobre esta matéria. E isso não tivemos essa oportunidade. Por isso, entendemos também que, neste contexto e no contexto do grupo de trabalho, não víamos com maus olhos que algumas plataformas estivessem presentes, para também percebermos, em confronto de ideias, pudessem dizer algo que vem, embora a perspectiva fosse da modernização do serviço táxi, mas as plataformas, elas existem, não podemos fechar os olhos a uma realidade, por isso, no nosso entender, elas deviam ter estado nesta discussão, coisa que não estiveram. E deixar aqui uma nota que tem a ver com uma surpresa que nós tivemos ontem, nós, Grupo Parlamentar do PSD. A nossa discussão, até agora, tem sido muito ao nível da questão da qualidade do serviço, portanto, na perspectiva, à partida, o cumprimento da lei, como é evidente, mas também olhar numa perspectiva modernizadora do setor, na qualidade do serviço prestado, sobretudo o serviço, neste caso, de transporte de pessoas, mas também ao nível da própria segurança. Entendemos que essa é uma matéria que deve ser bem discutida. Outra das questões que ao longo do tempo tivemos a oportunidade de abordar foram as questões de contingente. E do contingente nós tivemos sempre a possibilidade de
ou pelo menos o entendimento que tivemos, ou que tínhamos até agora, e aquele que nos era anunciado, é que havia uma falha de mercado, digamos assim, ao nível daquilo que era a perspectiva da Uber, mas ao nível daquilo que era a perspectiva do setor, sempre entendeu que havia um excesso de serviço, portanto, quer em Lisboa, sobretudo em Lisboa, onde temos 3.000 e tal táxis, e no Porto cerca de 726, se não me falha a memória, e que havia um excesso, tanto na perspectiva do setor, ou pelo menos não há necessidade de entrada de mais no setor. É claro, também ficou clarificado na discussão que tivemos aqui, isso não tínhamos quaisquer dúvidas sobre essa matéria, é quem define o contingente são as câmaras municipais. Portanto, não devem existir dúvidas. Mas ontem, na sessão que tivemos aqui, onde ouvimos, e os senhores provavelmente também ouviram, o vereador da Câmara Municipal do Porto, o Dr. Ricardo Valente, ele surpreendeu-nos com um conjunto de afirmações que nós nunca as tivemos nestas reflexões. Uma delas, ele dizia que quem determina o número de táxis são os taxistas, em termos... foi uma das afirmações. E ele diz que não sabe, e tem perguntado na Câmara do Porto, porquê 726 e ninguém lhe sabe responder porque é que são 726. Isto baralha toda esta discussão. E nós precisamos saber se há ou não há excesso de oferta, se há abertura. O próprio Bloco de Esquerda perguntou isso, se há abertura para mais, descaracterizados ou não, se há abertura para mais em termos de mercado. E esta foi uma discussão que o vereador da Câmara Municipal do Porto colocou aqui. E ele dizia que não sabia se necessitava de 726, porque nunca ninguém lhe deu a resposta, se necessitava de 800, 900 ou 1000. Não sabia. Não sabia dar esta resposta. E não entender, aliás, ele utilizou uma expressão de cartelização do setor. Ele utilizou esta expressão. Aliás, está gravado, os senhores provavelmente tiveram a oportunidade de ouvir, e a questão é central, porque nós, como disse, esta questão da legalidade é fundamental, a questão da modernização é fundamental também, mas para a discussão é fundamental também percebermos, e a vossa opinião é decisiva, ouvimos há pouco a Antral tem uma posição claramente contraditória àquela que defende a Câmara Municipal do Porto, e nós gostávamos que esta matéria ficasse bem clarificada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.